Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Hoje nós vamos debater a situação da reforma da Previdência, dos debates políticos em Brasília, para analisar e saber qual a posição dos trabalhadores sobre essa conjuntura política e econômica. Eu lembro a você que você pode nos assistir pela internet no www.tvcomunitaria.rio. E o telefone e o e-mail está aí na tela para você interagir com a gente. Sebastião, presidente da nova central aqui do Rio de Janeiro e também diretor aqui da TV Comunitária. Sebastião, como é que é a situação dos trabalhadores? Como é que se avalia, diante do quadro político atual, a Operação Lava Jato? Olha, Moisés, eu queria primeiro dizer o seguinte: os trabalhadores, de um modo geral, o que eu tenho escutado aí pela minha andança no Brasil afora, num primeiro momento ficaram, de certa forma, muito empolgados com o slogan da Lava Jato de coibir a corrupção no Brasil, de reduzir a corrupção, porque isso traria resultados imediatos para a saúde, para a educação, para os investimentos públicos, porque o dinheiro, os impostos dos brasileiros estavam indo pelo ralo, estavam todos sendo roubados, os hospitais caindo aos pedaços, o desemprego, e que o combate à corrupção traria melhores condições de vida, né, melhoria na empregabilidade dos nossos trabalhadores, etc. Então houve uma euforia até de parte significativa dos nossos trabalhadores, imaginando que a Operação Lava Jato, com o slogan de por fim a corrupção, de proibir a corrupção no país, trouxesse algum benefício para os trabalhadores no nosso país. O que nós percebemos hoje na nossa andança no Brasil é que há uma tremenda desilusão dos trabalhadores com a Operação Lava Jato, que agora já estão chamando de Vaza Jato. E nós não percebemos que os brasileiros são contra o combate à corrupção, muito pelo contrário, eles são a favor do combate à corrupção. Mas o que está hoje em dúvida na cabeça dos trabalhadores, e nós temos dito muito isso claramente, nós esperamos que essa dúvida não coloque em xeque a finalidade, né, a que se propôs a Operação Lava Jato, que é combater a corrupção. Eu acredito que todos os brasileiros, independente da classe social, eles são contra a corrupção. O que, de certa forma, está confundindo a classe trabalhadora brasileira é se, para se combater a corrupção, precisaria mergulhar o país na crise política e econômica, gerando 13 milhões de desempregados, 4 milhões de pessoas que já não procuram mais emprego, que já são os desiludidos, segundo as últimas pesquisas, eles nem procuram emprego e nem trabalham, e mais cerca de 18 milhões e meio de brasileiros que estão trabalhando de bico, trabalhando 2, 3, 10 horas por semana, ou seja, muito aquém daquilo que eles poderiam produzir. Você levantou os números, não, 35 milhões? Na Argentina, no Brasil, de desempregados. Né? Não vou nem falar da Venezuela, não quero nem tocar no assunto da Venezuela aqui, porque se usou muito a Venezuela pela própria Vaza Jato e também pelas pessoas que ascenderam ao poder no Brasil, em todos os níveis, na carona da Operação Vaza Jato. E aí o que se pergunta é o seguinte: para se combater a Lava Jato, precisava se produzir 13 milhões de desempregados? Precisava-se mergulhar o país numa crise econômica sem precedente na nossa história? A gente procurou entender como isso aconteceu em outros países, operações semelhantes à Lava Jato. Nenhuma delas, no mundo inteiro, por onde passou e ainda está em curso operações semelhantes à Lava Jato no Brasil, nenhuma delas interviu no quadro político e muito menos no econômico. Porque não se pode imaginar que vai se combater a corrupção parando a empresa. Vamos citar aqui
a empresa que foi mais citada na Lava Jato, que agora, semana passada, acabou de pedir concordata em São Paulo, que é o caso da Odebrecht. Precisava parar a Odebrecht, fechar a empresa, tirar os milhões e milhões de empregos que ela gerava? Havia essa necessidade? 60 milhões passou para, acho que está agora em 20. 20 milhões. Então, não tinha como combater a corrupção sem parar essas obras? Sem parar, sem retirar esses empregos da classe trabalhadora brasileira? Não podia punir os corruptos dela, seus diretores, as pessoas que realmente praticaram o crime? O trabalhador que estava lá na obra, no canteiro de obra, tinha que pagar essa conta? Ou se produziu esse quadro de desastre econômico para justificar, né, uma guinada, né, na direção do país de uma extrema-direita no Brasil? Então, a Lava Jato hoje passa por uma crise tanto quanto passa a política no nosso país. Porque a partir do momento que os vazamentos, que os mesmos que diz agora que esse vazamento não serve para nada, porque as provas foram adquiridas de forma ilícita, apesar do jornalista lá dizer que a fonte não é ilícita, né? Mas essas mesmas pessoas aplaudiram o ministro Gilmar Mendes, que é o mais crucificado hoje, quando vazou aquele áudio do Lula com a Dilma, na época que a Lula estava no governo e ia nomear o Lula ministro, né? E o Tchau Querida virou piada e o principal motivo para o impeachment da presidente Dilma. E essas mesmas pessoas que acharam que o Gilmar Mendes era um ministro seríssimo, porque na sua decisão ele disse que, apesar da revelação daquela gravação ser criminosa e um crime praticado por um juiz que hoje é o ministro da Justiça, apesar dela ser criminosa, ela revelava questões muito graves. Então, ele considerou aquela mensagem, levou em consideração aquela gravação para suspender. Imagina a intervenção do judiciário. Suspendeu a posse de um ministro. Que é competência da presidência. Que é competência da presidência. Essas mesmas pessoas que bateram palma para esse mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal, agora estão pedindo impeachment do ministro, porque está dizendo que, do mesmo jeito que era ilegal aqueles vazamentos, ainda que ilegal esses vazamentos da Vaza Jato agora, também trazem fatos gravíssimos, assim como foi aquele do telefonema. Então, é 2 pesos e 2 medidas. Isso está confundindo a classe trabalhadora brasileira e parte significativa dela. Chegaram à seguinte conclusão: o discurso da Lava Jato, que coibindo a corrupção, teríamos uma saúde melhor, uma educação melhor, mais segurança para o nosso povo, não aconteceu nada disso. Pelo contrário, gerou uma piora na saúde, uma piora na educação, uma paralisação nas obras de infraestrutura no país, o que encareceu muito o transporte, né? O custo do Brasil foi elevado e os brasileiros estão pagando essa conta, e o desemprego cresceu absurdamente. Então, as pessoas que no início apoiavam essa medida por entender que elas lhe trariam algum tipo de benefício, e os trabalhadores naquele momento tinham razão, porque imaginavam quando chegasse no hospital do SUS, teria uma consulta mais rápido, porque esse dinheiro que estava sendo surrupiado lá melhoraria a saúde, melhoraria a educação, melhoraria o transporte. O que aconteceu? A saúde hoje, eu pergunto aos nossos telespectadores, a saúde hoje está melhor ou pior do que antes da Lava Jato? O desemprego hoje está maior ou pior do que antes da Lava Jato? A educação está maior ou pior do que antes da Lava Jato? Então não trouxe benefício para a população, não trouxe benefício para o povo, mas serviu de trampolim político para eleger os mandatários que estão hoje. Que no nosso humilde entendimento, eu sou apenas um dirigente sindical, mas costumo ler, participei ativamente da Constituição Cidadã de 88, eu fiquei cerca de 40 dias dentro do Congresso Nacional, sem ir ao Rio de Janeiro, de gabinete em gabinete, na reta final da aprovação da Constituição de 88. Então a gente
consultando alguns especialistas, nós partimos do princípio que não há democracia sem a independência e autonomia entre os poderes. Se o executivo, o legislativo e o judiciário não trabalharem em harmonia, mas com independência, a democracia está ameaçada. Então, tão grave quanto a crise econômica, a crise política no Brasil, eu considero, como um legalista que sou, que em nome da corrupção não pode se violar princípios constitucionais. Em nome de combater a corrupção, não pode haver o vale tudo. Se esses fatos que estão aí sendo colocados, se o Supremo Tribunal Federal não botar um ponto final nesse vale tudo, não sei para onde o nosso país irá. Porque sem independência, o judiciário, mas e aos nossos telespectadores aqui, quem aí tem dúvida, que está do outro lado nos assistindo, quem tem dúvida que a Lava Jato, hoje, atual Vaza Jato, interferiu diretamente no processo eleitoral? Violou ou não violou a independência prevista na nossa Constituição entre os poderes? Eu ontem ouvi uma pergunta, assisti ontem todo o interrogatório do ministro Sérgio Moro no Congresso Nacional e tive a convicção que a democracia no Brasil está por um fio. Porque o ministro se colocou com deboche diante da Câmara dos Deputados e não respondeu uma pergunta sequer. Debochou o tempo inteiro. A mais grave de todas, que eu gostaria de estar aqui fazendo uma análise daquilo que foi feita uma pergunta para ele por vários parlamentares. Primeiro, se Vossa Excelência entende que seus atos foram regular durante o processo da Lava Jato, então isso quer dizer que todos os juízes podem praticar isso? Uma outra pergunta feita por um deputado até da base do governo. Imagine se Vossa Excelência estivesse aí, tendo que responder que passou testemunha ou que orientou o advogado Zanini, do Lula, como é que estaria sendo o seu interrogatório hoje? A independência, o juiz precisa ou não precisa ser imparcial? Isso não tem nada a ver com Lava Jato, isso não tem nada a ver com combate à corrupção, isso tem a ver com o princípio democrático e com o Estado de Direito. Isso é muito pior de que se isso vai anular processo ou vai deixar de anular processo, se isso vai causar ou não a cassação da chapa Bolsonaro. Porque aí não é impeachment. As pessoas estão... Não, impeachment. Não é impeachment, gente. Não é impeachment. Se houve interferência do Judiciário, da Operação Lava Jato, no processo eleitoral, aí é uma questão do TSE, da Justiça Eleitoral, né? Assim como está investigando a questão dos hackers, etc. Se houve essa interferência, se ela for comprovada, vai causar a cassação da chapa, por a interferência de um poder no outro. Ou seja, do judiciário ter intervido no processo eleitoral para direcionar os votos ali. Eu acho que é gravíssimo esse momento. Agora, Sebastião, sobre esse ponto de vista aí que você levantou, de que a Operação Lava Jato, para combater a corrupção, tinha que destruir a economia, a gente lembra do caso da Vox. Há bem pouco tempo atrás, agora, alguns meses atrás, ou no final do ano passado, a Vox assumiu publicamente um processo da qual ela tinha feito uma gambiarra no controle de poluentes, que os carros são obrigados na legislação europeia e na legislação nos Estados Unidos a vir com uma proteção para que os carros emitam menos poluidores. Não se perdeu um emprego. Se puniu, se derrubou toda a direção, etc. Agora mesmo está tendo no Japão, né, o caso aí que uns dizem que é perseguição e tal, mas o presidente da... Que é um brasileiro, Nissan, inclusive. Brasileiro, que salvou a Renault e salvou a Nissan e tal, e agora ele está propondo a união das duas.
ele foi preso, ele está preso, ou foi preso, agora está em domiciliar, não pode falar com a esposa e tal, etc. E não se parou de vender um automóvel, não se perdeu um emprego. Então, quer dizer, essa preocupação das centrais, dos trabalhadores, vocês, líderes sindicais, tem tudo a ver porque o desemprego agora, provavelmente, a cada mês, o Banco Central diz que a projeção do PIB está indo quase para a paralisia total, não é isso? Com certeza, mas a gente falou isso aqui na abertura, a experiência do resto do mundo é que se combateu a corrupção sem intervir no processo político do país e muito menos na economia. Até porque quem faz a corrupção na geração é o CNPJ, é o CPF. Ou o CNPJ. É o CPF de quem comanda de quem o CNPJ. comanda. Agora o CNPJ não anda sozinho. Não pode, a pessoa jurídica não pode pagar pelo erro. Porque os trabalhadores que não tem nada a ver, como você disse, é quem acaba pagando o pato, né? Mas eu queria voltar aí, isso aí está muito claro, eu acho isso, que era possível sim, né, a corrupção está sendo combatida no Brasil, deve continuar, não sou contra, quero deixar claro aqui, eu não sou contra a operação Lava Jato, que venderam para a opinião pública há 4 anos atrás. O que eu sou contra é a Vaza Jato, que interviu no processo eleitoral, que fez chantagem contra o Supremo Tribunal Federal. Procuradores da Lava, esse mesmo que está sendo acusado aí, usava as redes sociais para coagir ministro do Supremo Tribunal Federal. Então isso não pode. Então, o servidor público precisa conhecer, principalmente o procurador, precisa conhecer os seus limites e tem que atuar com rigor, sim, combater a corrupção, sim, mas respeitando o processo legal, respeitando o regramento que a Constituição define no nosso país. Você acha que qual seria o papel seria do Supremo Tribunal Federal? Você acha de colocar um fim a isso? Essa situação de fazer uma força-tarefa, porque na Constituição não existe força-tarefa. Na Constituição que você falou lá de 88, não definiu força-tarefa. Essa força-tarefa parece que está acima do... o que eu disse, Moisés, é o seguinte, tenho dito isso nas minhas intervenções, nas palestras que eu faço aí quando sou chamado, eu tenho dito o seguinte, eu tenho chamado a atenção, e queria chamar a atenção novamente daqui dos telespectadores, dos nossos telespectadores, que atentem para um detalhe, o que está em jogo hoje no Brasil é a democracia, a sua liberdade, a minha liberdade, o equilíbrio e a independência entre os poderes da República. Imagine você, um dos pilares da democracia no Brasil é a liberdade de imprensa. Não importa como a notícia chegar ao jornalista, né? Você é um jornalista, não importa como a justiça chegou até você. O que importa é que você cheque a origem a veracidade e pode dar publicidade, sim. E você tem, pública, né, constitucionalmente, o dever de proteger a sua fonte. O dever de proteger a sua fonte. O que esse Intercept está revelando aí e que está provocando, e aí eu vi isso inúmeras vezes, inclusive da Procuradora da República, que os vazamentos que são criminosos. Imagina, você é um jornalista, recebe uma informação, o telespectador preste atenção nisso, você é jornalista, recebe uma informação de interesse público e revela. Eles querem saber a origem da informação. E é a informação que é criminosa. E não o crime que a informação está trazendo. Olha a inversão de valores. A postura do ministro Sérgio Moro é chamar os brasileiros de idiota. Ele ontem, eu queria até fazer uma analogia aqui para entender melhor o que ele disse ontem. Olha, eu não sei se eu disse, mas se eu disse, também não disse nada demais. Você não sabe. Tem 2 cavalos, olha, ele está numa corrida de cavalo, tem 2 cavalos só, ele está apostando nos 2. Se eu falei, não é crime, mas eu não sei se falei. Porque se ele disser que não falou, e se aprovar que falou, ele mentiu para o Congresso Nacional. É grave. Tá certo? Se ele disser que não é crime, que for constatado que é crime, é grave também. Então é simples, fica no meio, eu não falei. Ele está indo lá para responder perguntas e está lendo um relatório de dados. Condenou não sei quantos, absolveu não sei quantos, não responde nada.
E aí, pra gente que tem interesse, eu fiquei horas ontem na frente da televisão olhando aquilo, eu me senti, assim, eu estou num teatro, estou assistindo uma comédia, ou isso é um depoimento de um ministro da Justiça, que tem obrigação de falar a verdade, de esclarecer os fatos, que está, de certa forma, chamando a população de, né, sei lá. Agora, Sebastião, inclusive, tem um fato que me parece também muito grave, é que ele fez isso, interviu no processo eleitoral, como você falou, e depois foi beneficiado indo para o Ministério, recebendo um cargo. Que é exatamente o que eles dizem que estavam combatendo, né? Quer dizer, a troca, a vantagem ilícita, etc. e tal. Então, quer dizer, interviu no processo eleitoral usando os mecanismos, como está agora denunciado, que ferem a legislação, ferem a Constituição, o Estado Democrático de Direito, e, ao final, é beneficiado com o cargo. Inclusive a posição dos procuradores, que lá estão dizendo. Deixa eu te dar uma opinião aqui, e aí me desculpe os telespectadores, porque a opinião é pessoal, né? Ela não tem nenhuma, eu diria, nada que possa abalizar que a minha opinião está correta. Mas eu sou um representante da classe trabalhadora, tenho o direito de expressar a minha opinião. Nós podemos entender que nós tivemos uma influência para se mudar um quadro político no Brasil, e que não dava para fazer isso saindo do que eles chamam de esquerda para a extrema direita. Então eles precisavam criar um fato, né, que colocasse a população num fla-flu, quem é contra a corrupção, quem é a favor, né, da corrupção. A eleição contra foi isso. Política não, também, né? Quem é contra a política, contra o Supremo, porque a grande questão é o seguinte, é importante o telespectador entender isso. O Supremo é corrupto, nessa linguagem que elegeu o Bolsonaro. O Supremo é corrupto, o Congresso Nacional só tem corrupto. Esqueceram que o Bolsonaro tem 28 anos no Congresso Nacional. Por que o povo está decepcionado e as pesquisas estão dando o que estão dando? Porque apareceu o Queiroz, que a Justiça não achou o Queiroz ainda, para dar o primeiro depoimento. E também não tem mandado de prisão contra ele. Nem da tão defendida pela Lava Jato, condução coercitiva, é isso o nome que dá? Ou prisão preventiva, ou prisão temporária. Nada. Absolutamente nada. Se nós analisarmos, você telespectador, analise o que eu vou dizer. Se você pegar a nota do que o PSL de Minas Gerais divulgou com relação ao Laranjal, e pegar o que o PT falou nos últimos anos, o que o PSDB falou nos últimos anos, quando se descobriu Caixa 2, foi o seguinte: as nossas contas são todas legais e foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. É o mesmo discurso que deu o PT, que deu o PSDB e que está dando o PSL. Aí o povo entendeu, não mudou foi nada. O jogo mudou foi os atores, mas o jogo que eles jogam é o mesmo, com uma pequena diferença. E eu não sei se há, ou se vai se confirmar no futuro, se as investigações existirem aqui no Rio de Janeiro, com relação à vinculação da família com a milícia. Que aí, né, se isso acontecer, a gente não sabe. Que foi muito estranho, depois que apareceu lá o cara que executou a vereadora Marielle, mudar o delegado para não se chegar ao mandante, é gravíssimo, né? Essa história do Queiroz é gravíssima. O Queiroz, eles falam que não houve nenhuma irregularidade na condução do processo do Lula. O Lula foi condenado, foi instruído o processo dele, condenado em primeira e em segunda instância, mais rápido do que o Queiroz para ser ouvido. Então, se essa justiça não é seletiva, eu não sei o que é seletiva. Agora, Sebastião, nós estamos caminhando aí para o encerramento, e eu queria que você, antes de encerrar, a gente na última entrevista, você falou da Previdência, etc. Tal. Então nós temos aí mais 2 minutos e pouco, e eu queria que você analisasse como é que vocês viram esse relatório aí, qual é a expectativa que vocês estão tendo, pelo menos do ponto de vista daquela questão da capitalização, que seria
a destruição desse tipo de previdência solidária que nós temos, pelo menos ficou para o segundo semestre, e também a desconstitucionalização dos mecanismos de previdência também foi retirado e tal. Faça uma análise aí final para a gente encerrar a nossa... Bom, voltando nesse tema da Previdência, isso tem tudo a ver, e a gravidade da Previdência nos últimos 2 anos, já agora se agravou aí nesses 6 meses desse governo, é o desemprego, interfere diretamente. Sem geração de emprego, sem crescimento econômico, qualquer reforma que se fizer na Previdência não vai resolver absolutamente nada. Mas há uma incoerência, né? É evidente que não deixa de ser uma vitória o Congresso Nacional, na própria comissão, ter retirado o compromisso lá que o Guedes tinha com os grandes, né, com os grandes banqueiros, né, com a questão da capitalização. Desmotivou um pouco ali. Mas a gente precisa analisar o seguinte: a Previdência vai economizar para fazer o Brasil crescer, que era o mesmo discurso da reforma trabalhista, 1 bilhão. Um trilhão. Eles estão falando de 900 e poucos milhões. Aí é importante você que está nos assistindo entender. Se o próprio governo divulgou as estatísticas de que 83%, estou falando do regime de previdência social privada, se as pesquisas, a própria Previdência divulgou que 83,65% dos aposentados no Brasil ganham salário mínimo, e a Constituição veda contribuição a menos que salário mínimo, onde é que vai ter essa economia? Para você, motorista que está nos assistindo agora, é que você hoje se aposenta com 4 salários, 3 salários e meio, que é o que você ganha hoje. Se passar a reforma, você vai se aposentar com salário mínimo. Todos vão se aposentar com salário mínimo. Por quê? 40 anos ininterrupto, com 65 de idade, é quase impossível para trabalhadores da construção civil, comércio, rodoviários, motoristas de caminhão, de ônibus, porque as empresas não aceitam ninguém com mais de 50 anos. Então, se você vai parar com 55, não adianta você ter trabalhado 30, você não vai ter os outros 10. E quando você for se aposentar por idade, fizer os cálculos, você vai se aposentar com salário mínimo. É isso. Se não for por assistência com R$400. Até porque, para ter 40 anos ininterruptos, você tem que ficar no mercado de trabalho 48, por causa da rotatividade do mercado de trabalho brasileiro. Então, assim, para quem não se aposentou ainda, tenha consciência, você é trabalhador braçal no Brasil, você vai se aposentar com salário mínimo. É essa a proposta para economizar 1 trilhão. Isso. Sebastião, muito obrigado aí pela sua presença. Hoje a gente debateu mais essa questão política. Na próxima a gente entra com mais detalhes no prosseguimento aí dessa luta contra a reforma da Previdência. Eu queria agradecer a você, a paciência e a audiência de mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembro que você pode nos assistir pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e e-mail está aí para você interagir com a gente. Até um próximo Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.